tema da ministração de hoje é o pão da vida. Amém? Aleluia. O pão da vida. Quem é o pão da vida? Jesus, ele é o pão da vida. Ele é o alimento que nós precisamos, que nós dependemos dele. E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito desse alimento. Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 2. Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 17. Você que tem aí a sua Bíblia de papel, eu espero você a abrir a sua Bíblia aí, né? As pessoas hoje estão manuseando rapidamente por causa dos telemóveis, tablets, iPads e companhia limitada. Então a gente vai esperar o pessoal da Bíblia virar as páginas. Eu sinto falta, irmãos, eu confesso para você que eu sinto falta daquele virar da página, assim, no meio do culto dos irmãos procurando o versículo, o texto a ser lido. Amém, irmão? Você achou? Apocalipse capítulo 2, verso 17, a palavra de Deus diz assim. Desculpa, não percebi. Não? Tudo certo? Apocalipse capítulo 2, verso 17. Só queria pedir o pessoal que está lá atrás para poder dar um tempo ali para mim, por favor, se for possível, porque está atrapalhando um pouco aqui dentro, por gentileza. Apocalipse capítulo 2, verso 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha aqui para mim, irmãos. Todas as cartas destinadas na igreja de Apocalipse, quantos sabem quantas cartas foram destinadas? 7 cartas. Há 7 igrejas, amém, irmãos? Pronto. Essas 7 cartas, todas elas, teve um momento que fala assim, ó, ao vencedor dar-lhe-ei. Ao vencedor dar-lhe-ei. E aqui é interessante que ele fala para essa igreja especificamente, ele fala, ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Olha para mim aqui um pouquinho. Quem lembra o que é o maná aqui? Quem sabe o que é o maná? O maná era o alimento que nutria durante 40 anos o povo no deserto. Sim ou não? Sim. Você acha que esse alimento era um alimento bom ou não? Olha, se você comer só pipoca todo dia, você vai ficar debilitado, sim ou não? Mas é um bom alimento? É. Mas só pipoca não serve para te nutrir, irmão. Percebe? Precisa de algo que tenha mais, como diz um amigo meu, sustância. Seja algo que tenha mais nutrientes. E aí o pessoal da área aí da saúde sabe melhor do que eu. E o maná, ele nutria aquele povo no deserto, de um modo muito especial, e foram mais de 40 anos. E aqui, ele fala que ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido. Ou seja, tem algo que não é para qualquer um. Há um alimento precioso que não é para qualquer um. É para o vencedor. E geralmente vencedor, querido, ele é aquele que... Eu ia falar que é aquele que vence, né? Mas não é só aquele que vence. O vencedor é aquele que se esforça mais.
Eu vejo assim a vida de algumas pessoas que me inspiram. Por exemplo, a vida do Cristiano Ronaldo, nosso jogador português da seleção portuguesa. A vida dele me inspira. Por quê? Porque se fosse olhar para... Naturalmente, ele não seria um jogador top de linha. Mas a sua postura de querer ser o melhor fez dele o melhor. Ele se dedicou para isso, irmão. Ele se esforçou para isso. Ele dedicou a sua vida a ser o melhor. E uma pessoa, para quem lida com futebol, sabe que uma pessoa na idade dele não poderia mais estar disputando as principais ligas. Mas ele não só disputa as principais ligas, mas como também tem o seu nome especulado para ser o melhor do mundo sempre. É impressionante. Sim ou não? Outra pessoa que me inspirava era o corredor brasileiro, automobilista, Ayrton Senna. Ele me inspirava. Por quê? Porque ele queria sempre ser o melhor, ele não aceitava o segundo lugar. Ele queria ser o melhor e ele sempre ia em busca do primeiro lugar. Nem sempre ele conseguiu o primeiro lugar, mas ele não desistia de tentar ser o melhor. Existe um prêmio, querido, para quem vai atrás. Tem algumas coisas escritas aqui dentro que são pérolas preciosas, que eu e você podemos desfrutar de verdades inequívocas dela para podermos ter uma vida mais abundante aqui nessa terra. Mas nós temos que procurar. Nós temos, como aquele minerador que ia e procurava o melhor diamante, ele teve que cavar. Ele teve que esforçar-se para poder achar o melhor diamante. E ele não desistiu até encontrar. Sim ou não? Pronto. Essa também tem que ser a nossa postura como cristãos de buscar sempre a palavra de Deus, para encontrarmos os tesouros que estão contidos nela, querido. Amém? E o Espírito Santo de Deus, ele tem prazer em revelar para mim e para você. Mas ele vai revelar para quem? Para quem busca, para quem procura. Amém, irmãos? Então vamos lá. Desde o ventre materno, irmãos, recebemos alimento necessário para o nosso crescimento. Só que chega um momento que deixamos de receber de nossos pais e passamos a ter que ir em busca por nós mesmos. Sim ou não? Enquanto estamos no ventre da nossa mãe, nós recebemos dela todo o alimento necessário. Quando nascemos, temos o aconchego do leite materno. Sim ou não? Quando vamos crescendo, temos ali a comidinha que é colocada na boquinha da criança. Primeiro uma papinha, depois vai permitindo que os grãos sejam dados inteiros. A carne já não é mais de papinha, mas a carne já é mais consistente, já é pedaços. E assim vai recebendo alimento. Sim ou não? Até que chega o ponto que a criança come por si só. Mas deixa eu te dizer uma coisa, vai chegar um ponto ainda na vida dessa criança que ela vai crescer e ela vai produzir o seu próprio alimento. Ela já não vai esperar mais da mamãe e do papai que coloque na mesa. Igual uma pessoa que eu conheço, que antes de casar, a mãe entregava o prato de comida na mão dele. Aí ele casou, está lá no sofá esperando
o prato de comida que a mulher levasse. Aí ele virou para a mulher e falou assim, cadê a comida? Se você não pegar, você não vai comer. Ele teve duas escolhas. Ou ele voltava para a casa da mãe e brigava com a mulher, ou ele pegava e amava a mulher e ia se servir. Essa pessoa sou eu, e eu decidi amar minha mulher, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu tive que comer, irmãos. Ué, e está tudo certo. Graças a Deus por isso, porque ela fez de mim um homem que hoje sabe cozinhar, eu sei me virar. Entendeu? Eu me viro. Nem que seja só carne. E o arroz demora um pouco para ser feito, mas dá tudo certo. No final sai. Amém, irmãos? E continuando aqui. A vida cristã em nada se difere disso, irmãos. Há um primeiro momento que nós somos alimentados, mas se quisermos realmente amadurecer, necessário será cavar mais fundo nas verdades da palavra de Deus, em busca do pão da vida, Jesus. Amém, irmãos? E eu queria meditar um pouco nisso com vocês. A importância de conhecermos a Deus. Qual é a importância de conhecermos a Deus? Oséias, capítulo 6, verso de número 3. Abre lá comigo, por favor. Oséias é onde você esqueceu aquela nota de 500 euros, não sabia onde botava. E na hora que você abrir lá no meio de sua Bíblia, você vai achar lá. Oséias, capítulo de número 6, verso de número 3. Aleluia. Irmãos, eu te aconselho a ler Oséias em casa. Esse livro desse profeta é fantástico. Que coisa preciosa. Oséias, capítulo 6, verso 3, diz assim: conheçamos e paremos. Não. O que diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia, que rega toda a terra. Amém? Irmão, essa profecia aqui é para o povo de Israel. É uma profecia aqui especificamente para o povo de Israel. Não é para a igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa. O que ele fala que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer, isso é uma realidade, uma necessidade de qualquer ser humano. Então, nós tem uma importância, querido, que nós conheçamos, mas nós não podemos parar em somente conhecê-lo. Nós temos que prosseguir em conhecê-lo, porque se nós pararmos no conhecimento, irmãos, vai chegar um tempo que nós vamos esquecer dessas coisas. Quer ver só uma coisa? Você lembra das suas aulas lá de matemática na escola? Equação do segundo grau. Se eu pegar uma equação de segundo grau e escrever aqui no quadro aqui, as pessoas vão conseguir resolver essa equação? Quem consegue? Um gato pingado de meia dúzia que fez matemática. O restante de nós mortais aqui não vamos conseguir resolver. Por que não vamos conseguir resolver? Porque nós conhecemos a escola. Fomos até aprovados. Sim ou não? Mas nós não prosseguimos em conhecer. Aquilo para nós se tornou algo tão distante, irmãos, que a gente sequer lembra como é que resolve essa equação. E olha que não é uma coisa difícil, não. É uma coisa até simples.
Se eu perguntar aqui para o pessoal da matemática, aí o pessoal fala assim, isso é fácil. Por quê? Porque eles continuaram fazendo isso ao longo da vida. Agora eu e você não. Tem coisas que nós aprendemos na escola, queridos, que nós nem sequer lembramos mais. Por quê? Porque foi caindo no esquecimento. Por isso que conheçamos e prossigamos em conhecer. Quando você conhece e prossegue em conhecer, você fica um especialista. E o que Deus está chamando a sua igreja hoje é para ser uma igreja especialista. Nós precisamos ser especialistas em Deus. Nós precisamos, querido, Deus é infinito na sua essência, mas Ele quer dar-se a conhecer a cada um de nós. Amém, irmãos? Para quê, irmãos? Para que eu preciso conhecer a Deus? Porque eu fui feito, eu e você fomos feitos à sua imagem e sua semelhança. Se nós fomos feitos à sua imagem, à sua semelhança, eu preciso entender qual é a minha essência. A minha essência está nele. O meu DNA está nele. E eu olhar para ele, conhecer o caráter dele, conhecer quem é Deus, eu vou automaticamente me conhecer, eu vou automaticamente me descobrir quem eu sou, para que eu estou aqui nessa terra. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Povo que aprende rápido. Vocês são uma bênção. Segunda coisa importante, queridos. O leite é um alimento típico da fase infantil. Deus nunca desprezou esse alimento para o seu povo. Pelo contrário, o leite tem a sua importância. Mas ninguém pode viver de leite a vida inteira. Abre lá comigo 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Primeiro Coríntios capítulo 3, verso 1. Aleluia. Você achou? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda são carnais. Veja bem, a gente lê esse texto e percebe claramente uma repreensão de Paulo a alguns cristãos. Sim ou não? Que eles ainda, apesar de terem crido em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, ainda estavam tendo comportamentos que são típicos de carnais, pessoas carnais. Que são pessoas carnais? São aquelas pessoas que são guiadas pela sua própria carne, as suas emoções. Sim ou não? O próprio apóstolo Paulo dá uma instrução a respeito disso, lá em Gálatas, quando ele fala a respeito das obras da carne. E que muitos cristãos equivocadamente acham que as obras da carne são obras do diabo na vida deles. Não são obras da carne, são obras da carne, dos desejos da própria pessoa que não se controlou, mas decidiu por si só se submeter à sua própria vontade e não à vontade de Deus. O apóstolo Paulo está dando essa instrução para as pessoas. Mas veja bem que o ponto
aqui não é, que eu não quero observar, não é que ele está tratando com carnais ou com espirituais. O que eu quero chamar a atenção é do alimento que ele está dando, que em momento algum ele despreza, que é o leite. Percebe? Ele está dando um alimento necessário para aquela fase de vida das pessoas, que são pessoas imaturas ou pessoas que recém aceitaram a Cristo. Então, por elas terem recém aceitado a Cristo, elas automaticamente precisavam de um alimento, e esse alimento é leite. Não se pode dar feijoada para criança. Não se pode dar um churrasco para um bebê. Para o bebê se dá leite. E em momento algum Deus desprezou o leite. Em momento algum a palavra de Deus faz com que nós pensemos na possibilidade que leite não precisa. Precisa para aquela fase de idade. Amém, queridos? Então é importante, tem o seu lugar. O leite é necessário. Mas chega um ponto, querido, que não só o leite é necessário, mas precisa de algo mais, que é o alimento sólido. Diga comigo, alimento sólido. Então você abre agora a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 5. O alimento sólido é para aqueles que já atingiram a idade madura. Aleluia. Hebreus capítulo de número 5, verso de número 12. Glória a Deus. Hebreus 5:12 diz assim: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite. Veja novamente aqui o escritor falando a respeito da necessidade do leite. Ou seja, de um beabá da palavra de Deus. Amém, irmãos? E não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Agora presta atenção no 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Eita, que coisa preciosa tem aqui. Presta atenção. Para aqueles que pela prática de quê? Prática da palavra, prática do alimento que recebeu. Você está aqui nesta manhã, está a receber um alimento, sim ou não? Pronto, se você pegar e simplesmente sair daqui e colocar o dedo na goela, você vai jogar fora o alimento que você recebeu. Sim ou não? Sim. Mas, se você pegar este alimento, absorvê-lo no seu interior e decidir colocar em prática aquilo que foi aprendido, você vai crescer. Amém? Porque este alimento que você está a receber nesse momento, ele produzirá dentro de você tudo aquilo para o qual ele foi destinado. Amém, irmãos? É impossível, querido, um alimento, uma vez ingerido, que ele não faça parte do nosso próprio corpo.
todo alimento, querido, que você ingere, ele vai, de alguma forma, os nutrientes e os benefícios que ele tem, ele fará parte do seu corpo. Amém, irmãos? Assim é a imutável palavra de Deus. Ela, uma vez lançada sobre a sua vida, fará parte da sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Mas olha que interessante aqui. Só para entender isso aqui. Quantos lembram... Quantos lembram aqui que lá em Gênesis, Deus colocou uma árvore no meio do jardim? Que árvore era essa? Não. No meio do jardim ele colocou a árvore da vida. Ele plantou a árvore da vida. O homem podia ter acesso à árvore da vida, de comê-la? Sim ou não? Sim, eu gosto do Braulio porque o Braulio fala convicto. Sim. É isso. Sim. E podia mesmo. Mas e a árvore do conhecimento do bem e do mal? Podia comer? A orientação dada por Deus foi: não coma. Mas estava lá disponível. Então ele podia comer. Mas a orientação de Deus é para você não comer. Porque o dia que dela comerdes, morrereis. Certamente morrereis. Sim ou não? Então pensa comigo aqui. Olha só, presta atenção. Olha que preciosidade que está aqui. Aqui nesse texto de Hebreus, está a dizer que se eu praticar o que a palavra de Deus ensina, vai chegar um ponto que eu vou saber, conhecer pela prática da palavra, eu vou saber discernir entre o bem e o mal, sem experimentar o mal. Lá em Gênesis, seria a mesma coisa. Se Adão e Eva não tivessem comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, chegaria o ponto que eles, pela prática daquilo que Deus os instruía, pela prática da convivência com Deus, eles também conheceriam o bem e o mal, a ponto de discerni-los, porém sem experimentar o mal. Aleluia. Que coisa preciosa. Que eu e você temos à disposição hoje, irmãos. Que é isso aqui. A palavra de Deus. Amém, irmãos? Bora para frente. Que o relógio não para. Jesus. Marcos capítulo 4. Oh, aleluia. Marcos capítulo 4. Como eu amo os teus caminhos, lindo Jesus. Achou? Achou? Marcos capítulo 4. Se você não achar, eu vou cantar mais um pouco aqui. Todo mundo achou, glória a Deus. Marcos capítulo 4, verso de número 3. O Senhor Jesus dando uma instrução aqui. E ele fala uma parábola, que é a parábola conhecida como parábola do semeador. Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, outra caiu em solo rochoso, outra onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não ser profunda a terra,
Saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que produz a 30, 60 e a 100 por um? O que? É a semente de quem? Da palavra. Amém, irmãos? Estão com medo de falar, né? É só para você, na hora que subir aqui no púlpito, você não falar que dízimos e ofertas produzem a 30, 60 e a 100 por um. Senão nós vamos ter um problema sério. Porque o irmão vai chegar aqui, vai dar uma nota de 100 euros e vai querer que produza 100 por um. E isso não é uma verdade. E aí nós estamos nos fazendo passar por charlatões. E nessa igreja não, irmão. A gente fica firme na palavra. Tá bom? Existem princípios que nos dão a certeza de que aquilo que eu aqui semeio, eu vou colher. Mas eu afirmar coisas que a Bíblia não está afirmando, eu não tenho esse direito. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Só uma dica aí boa para nós. Todos nós. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, versículo 10 agora. Diz assim, Jesus vai explicar a parábola agora, porque a parábola ficou meio assim. Os discípulos não entenderam muito bem. Oh, aleluia. Glória a Deus. Tá certo, manhã. Diz assim, o pai está com o horário atravessado, né, manhã? De repente ele está ligando lá, né? Ele está lá no Brasil, achando que... Tá, que saudade. Glória a Deus. Versículo 10, de Marcos, capítulo de número 4. Diz assim, quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu, a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se, e haja perdão para eles. Então, lhes perguntou, não entendeis esta parábola e como compreendereis todas as parábolas? Como compreendereis esta parábola e todas as parábolas? Versículo 14. Vamos lá, vamos entender o que Jesus está ensinando aqui. Versículo 14. O semeador semeia a palavra. O semeador semeia a palavra. A parábola do semeador está dizendo que o semeador semeia a semente. E o Jesus está explicando aqui agora que o semeador, ele saiu a semear a palavra. Amém, irmãos? E aqui ele diz, olha, versículo 15. São estes os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Olha só, presta atenção comigo. Há pessoas que vão ouvir a palavra de Deus, mas Satanás vem e logo rouba. Por quê? Porque ela não deixa, não permite cair para o seu coração. Elas ficam inquietas, elas ficam, enquanto a palavra está sendo semeada, elas ficam totalmente oriçadas. Já viu aquelas pessoas que não conseguem concentrar? Oh, Jesus, me ajuda. Eu consigo. Eu sou uma bênção, eu consigo concentrar. Amém?
Mas, às vezes a pessoa está assistindo um filme, aí passa uma mosca, e ele vai junto com a mosca e esquece o filme. Ah, olha para você ver, tem base uma coisa dessa? Você já viu gente assim? Já. Já viu, né, minha filha? Glória a Deus. Não consegue se concentrar. E isso é uma ação de Satanás na vida da pessoa. Ela está ali para receber a palavra, mas vem Satanás e rouba a atenção dela. Isso chama distrações. São distrações que fazem com que eu e você percamos aquilo que está sendo instruído. Vamos lá, continuar. Versículo 16. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Oh, que palavra boa, pastor! Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Presta atenção aqui em mim, irmãos. O que ele está dizendo aqui? O irmão aqui está recebendo a palavra de Deus. Está aqui com alegria. Ei, coisa boa, que palavra boa, que não sei o quê. Na hora que vai para a segunda-feira, que tem lá o seu dia a dia de trabalho, e vem uma angústia, vem uma situação difícil, ele se esquece daquilo que foi ensinado e decide acreditar na crise. Decide acreditar na angústia, decide acreditar nos problemas que chegaram para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindão e minha lindona. A crise e os problemas são reais. Não são ficção. Mas tem uma verdade que é superior à crise. Tem uma verdade que é superior aos problemas, às angústias, às aflições, que é a verdade da palavra de Deus, que ela está a operar eficazmente na minha e na sua vida. E nós, como crentes maduros que somos, temos que ficar com esta verdade. Satanás, tira suas mãos de cima da minha vida, em nome de Jesus. Tira suas mãos de cima do meu trabalho, tira suas mãos em cima da minha saúde, tira suas mãos em cima dos meus filhos, da minha família, tira suas mãos sujas em cima dos meus negócios, tira sua mão suja das minhas finanças. Querido, nós temos autoridade dada por Jesus para nós nos levantarmos em ousadia e dizer: em nome de Jesus Cristo, chega! Não é menção a partido político, mas é um basta. Basta! Para não confundir você. Amém, irmãos? Basta! Em nome de Jesus. Tenha coragem, irmão. Tenha coragem de colocar em prática aquilo que você achou bonito no domingo. Tenha coragem de colocar em prática aquilo que você achou, que alegrou o seu coração no domingo. Oh, aleluia. Vamos lá, versículo 17. Já foi 17. Versículo 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Irmão, olha para mim aqui, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez isso aqui seja o maior engodo que acontece na vida do cristão. Deus tem o prazer que eu e você enriqueçamos. Ele tem o prazer que nós prosperemos. Vou dar um spoiler aqui para quarta-feira. Nós vamos estar ensinando aqui a respeito de prosperidade bíblica. Uma palavra de equilíbrio.
venha para você poder aprender da forma correta como prosperar. Porque a prosperidade, querido, ela tem duas vertentes importantes. De abençoar, e ela tem um propósito. Amém, irmãos? Prosperidade que só vem a bênção, mas sem um propósito, querido, gera em nós algo terrível, que é o egocentrismo. Nós vamos começar a pensar só em nós. Agora eu estou rico, eu estou abençoado, eu estou abastado, não me falta nada. Tolo, essa noite pedirão a tua alma. É sério, irmãos. É sério. A Bíblia nos ensina a não corrermos atrás de riquezas. Mas a Bíblia também diz que as riquezas nos alcançarão. Aleluia! Para quê? Para que eu seja abençoado. Para quê? Para eu poder abençoar outros. Tem um propósito. Amém, irmãos? Mas, quando vem as fascinações, eu começo a ser próspero. Oh, aleluia! Estou aqui prosperando, pastor. Está na bênção. Irmãos, deixa eu contar uma história de uma irmã que aconteceu diante dos meus olhos. A irmãzinha estava ali na igreja, fervorosa em oração. Toda reunião de oração ela estava conosco ali. Clamando para que Deus pudesse abençoá-la e prosperá-la. E Deus ouviu as orações dela. Um patrão dela, que ela trabalhou por patrão durante uns 20 anos, chamou ela na indústria, com umas 200 máquinas de costura. Máquinas de costura, sabe? Umas 200 máquinas de costura. Ele chegou lá e virou e falou assim: você tem trabalhado para mim com excelência durante mais de 20 anos. Deixa eu dizer para você, a partir de hoje, pegou a chave da indústria. Essa indústria é sua. Ela pegou aquilo, ficou feliz da vida, levou lá para o nosso pastor, que é um contabilista. E foi falar com ele. E a primeira reação do pastor falou assim, ele pensando, né, conversando com a gente, falou assim: essa empresa está toda endividada e ele está querendo passar um golpe nessa mulher. E aí ele pegou, foi fazer a investigação. Irmãos, a empresa estava tudo certinho. Dinheiro em caixa, sem dívida, sem problema. O cara realmente deu para ela. Abençoou a vida dela. E ela ficou numa alegria, compartilhou aquilo, testemunhou aquilo. Foi maravilhoso. E aí ela começou a se ausentar das reuniões de oração. Foi desaparecendo da igreja, foi desaparecendo. E a última notícia que a gente teve é que aquela empresa faliu. Irmãos, fascinação das riquezas. Trocou aquilo que era precioso, que era a comunhão com Deus, a intimidade com a palavra de Deus, por aquilo que era transitório, irmãos. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você não guardar nada do que eu estou te instruindo nessa manhã, guarde só isso. Não troque aquilo que é precioso com aquilo que é fugaz. Não troque, irmãos. Não troque a palavra de Deus, não troque a intimidade com Deus, não troque por nada nesse mundo. Deus não precisa ser trocado, querido. Para você ser abençoado, você não precisa abdicar de Deus. Fique com Deus, fique com a palavra e você verá acontecer na sua vida tudo aquilo que Ele promete nas Escrituras. Aleluia. Glória a Deus. Continuando. 19, 20. Versículo 20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Presta atenção, que não é 100, a 60 e a 30 por um. É a 30, a 60 e a 100 por um.
significa que quanto mais eu pratico a palavra, mais eu vou frutificar. Mais a árvore da minha vida vai produzir, querido, porque com Deus é tudo do contrário. Com Deus é assim, irmãos. É dando que se recebe. Amém, irmãos? A mesma coisa. A tendência é que uma árvore ela tem um tempo de vida. E ao longo da sua existência, ela vai perdendo o vigor e o fruto vai diminuindo gradativamente. Sim ou não? Mas com Deus não é assim. Com Deus é, cada dia que passa, que você pratica mais a palavra, você vai produzir mais. Você vai produzir mais. Hoje é 30, amanhã é 60. E depois de amanhã é 100 por 1, cada vez mais. Por quê? Porque você é um praticante da palavra. E quando nós nos tornamos praticantes da palavra, querido, nós vamos viver à altura do que a palavra diz e desfrutar do melhor dessa terra e de tudo que ela tem para nós. Esse é o plano de Deus. Fique em pé, pessoal da música, por favor. Aleluia. Oh, aleluia. Deus é bom. Em todo o tempo Ele é bom. Aleluia. Você que está aí na internet, você que está aqui hoje. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade de fazer de Jesus o Senhor da sua vida, mas hoje você vai ter essa oportunidade. Nós, como igreja, queremos te encorajar. Pastor, mas eu já creio em Deus. Eu também. Pastor, mas eu já creio em Jesus Cristo. Eu também. Pastor, eu creio até que Ele ressuscitou, que Ele morreu e ressuscitou e está vivo. Então nós dois cremos na mesma coisa. Então o que eu preciso, pastor? Precisa confessar. A palavra de Deus diz que aquilo que nós cremos com o coração, nós devemos confessar com a nossa boca. Crê no Senhor de todo o seu coração, confesse com a sua boca, então será salvo. Então será salvo. Então precisa haver uma confissão para que haja uma salvação. Não basta só crer, tem que crer e falar. Então nessa manhã eu quero te dar uma oportunidade, você que está aqui nessa manhã, que nunca falou que Jesus é o Senhor e Salvador de sua vida. Esse é o dia, esse é o momento. Você que está na internet também, este é o dia, este é o momento. E eu gostaria que você orasse assim comigo. Repita comigo assim, eu vou te ajudar. Diga assim: Senhor Deus, nesta manhã, eu declaro a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que Ele veio nesta terra, morreu no meu lugar, ressuscitou e está vivo. Amém? Aleluia. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você deixasse o seu nome aí conosco, para que a gente pudesse orar por você. E se você está aqui dentro e fez essa oração pela primeira vez, eu gostaria que você fizesse assim com a sua mão, eu gostaria de conhecer você. Todos salvos? Glória a Deus. Tem alguém que porventura estava longe dos caminhos do Senhor e hoje decidiu reconciliar com Ele, voltar para os caminhos do Senhor? Tem alguém? Levanta a mão. Glória a Deus. Tem alguém aqui ou na internet que está passando por algum momento de enfermidade, sintomas de enfermidade? Ou porventura algum parente conhecido que esteja com algum sintoma de enfermidade? Tem alguém aqui ou na internet? Se você está na internet, eu gostaria de convidar você, aí onde você está, a colocar a mão sobre o lugar da sua enfermidade. E nós vamos orar com você. E se você está aqui, eu gostaria que você erguesse suas mãos numa posição de rendição, dizendo que você é sarado e curado. Amém? Nós vamos orar com você e por você. Se você está aqui
com algum sintoma de enfermidade, ou tem algum parente que esteja passando por um momento de enfermidade, você pode também levantar sua mão e orar por ele. Amém, irmãos? Nós como igreja, nós vamos orar nesse instante. Nós cremos no poder que há na oração quando a igreja ora. Amém, irmãos? Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor enviou Jesus para morrer na cruz, e Ele tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A realidade que opera em nossas vidas é a realidade que Jesus Cristo conquistou para nós. Por isso, todo espírito de enfermidade que esteja na vida dos meus irmãos, ou naquelas pessoas que eles representam aqui nessa manhã, nós repreendemos em nome de Jesus Cristo e declaramos elas saradas, curadas, em nome de Jesus. Todo espírito de enfermidade saindo e eles recebendo a cura do Senhor e andando em saúde divina, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aleluia.